A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, a toda a igreja. Quero agradecer à igreja aqui presente, quero agradecer a você que está aí do outro lado nos assistindo. Quero agradecer a você também que vai posteriormente nos assistir. E louvo a Deus pela vida de vocês que estão aí do outro lado. Louvo a Deus da igreja que está aqui presente. E confesso aos irmãos hoje que só pela graça de Deus hoje que nós estamos aqui. Mas Deus nos dá graça. Amém? Quero pedir para a igreja se colocar de pé para nós orarmos e iniciarmos o nosso culto, ao qual nós aqui constituídos em nossa casa, nosso lar. E realmente toda vez que nós desafiamos as potestades do mal, vai haver retaliação, não só nas nossas vidas, mas nas vidas da igreja, na vida da nossa família, na nossa própria vida, e assim é o dia a dia. Mas Deus vai dando graça, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, reunidos, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Senhor. O Senhor sabe como nós estamos nesta noite, meu Pai. O Senhor sabe, Senhor, que o nosso coração está contrito, Pai. Que as lágrimas, Senhor, estão prontas a derramar os nossos olhos, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, fazendo a Tua vontade. Te pedimos, ó Pai amado, a Tua presença através do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, o Senhor é nosso convidado de honra nessa noite. Inunda o nosso ser, Espírito Santo. Inunda a igreja, inunda o coração da igreja, inunda os nossos ouvintes aí do outro lado. Ó Senhor Espírito Santo, o Senhor se faça presente. E tudo isso que nós estamos fazendo é para Ti. Agradecemos ao Pai amado em nome de Jesus. Louvado seja o sangue e o nome do Senhor Jesus. Que nos cobre com toda a cautela, que nos cobre, que nos limpa de todo e nos purifica de todo pecado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja. Amém, meus irmãos. Eu quero pedir para vocês que estão aí do outro lado, pedir para o sonoplasta aí deixar Deus te usar e colocar um fundo musical bonito. E eu quero pedir para você aí do outro lado, essa noite, abrir a sua Bíblia, deixar aberto aí, em Efésios, no livro de Efésios, no Novo Testamento. Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu peço para toda a igreja também abrir a palavra de Deus nesse lugar, para nós estarmos compartilhando. Aleluia, glória a Deus. Todos abriram? Diga amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Efésios 6, 12. Glória a Deus. Está escrito assim, meu irmão. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, esse é um versículo muito poderoso na vida do cristão. E às vezes, irmãos, nós nos esquecemos, quem realmente é os nossos inimigos. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós começamos uma vida cristã, não quer dizer que nós não iremos errar, não quer dizer que nós não iremos fazer algo errado, mas nós temos que saber quem realmente é os nossos inimigos. Nós não podemos simplesmente ignorar o mundo espiritual, porque a palavra de Deus fala que nós somos espirituais e nós recebemos um Espírito de Deus, o qual o mundo não conhece, e nós sim conhecemos. Pode se sentar, igreja. E nós temos que entender que quando nós começamos algo espiritual, nós temos que nos calçar de todos os problemas espirituais que surgirão no decorrer da vida da gente. E nem sempre a gente faz isso, nem sempre a gente consegue enxergar na realidade quem são os nossos inimigos. E nós às vezes destinamos a nossa peçonha, a nossa maldade, às vezes a nossa cólera, nós colocamos isso para as pessoas erradas. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas sim espiritual. Porque nós somos
quando nós aceitamos a Deus e Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ter uma batalha espiritual. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos, irmãos queridos, Jesus, quando ele estava no seu ministério aqui na terra, ele se deparou com dezenas de situações e nenhuma ele falhou. Por quê? Porque ele conhecia isso. Ele conhecia. Ele sabia realmente quem eram os seus inimigos. E Jesus se deparou com várias pessoas que tinham problemas, que estavam endemoniadas, que faziam coisas erradas, né? E uma delas que as pessoas conhecem muito, que é o jovem gadareno. Esse homem, ele vivia preso em grilhões, as pessoas prendiam ele em grilhões, todo mundo tinha medo dele. As pessoas fugiam da presença desse homem. Porque quando as pessoas olhavam para esse homem, as pessoas não viam as legiões de demônios que ocupavam aquele corpo. Mas Jesus, sendo Deus, sendo um homem 100% espiritual, apesar que estava em carne, mas sendo 100% espiritual, quando ele se deparou com aquela situação, ele não viu o sangue e a carne naquele momento. Ele viu as potestades que aprisionavam aquele homem. Aleluia. Verdade. E quando aquele homem, com toda aquela espiritualidade negativa, com todas aquelas legiões dentro dele, se depararam com Jesus, se prostraram diante dele. Indagaram ele, dizendo se ele tinha vindo já atormentar eles antes do tempo. Mas Jesus foi cauteloso. Jesus sempre cauteloso. Jesus, quando ele olhava para as pessoas, para os pecadores, que eu e você somos. Porque todos nós somos pecadores, meu irmão. Todos nós estamos sujeitos a erros e falhas. Todos nós estamos passivos dessas coisas. Mas quando Jesus olhou para aquele homem que praticava N coisas, várias coisas, as pessoas temiam ele, viviam em sepulcros, um homem que vivia em cavernas, um homem que vivia em cemitérios. Quando as pessoas viam ele, as pessoas se atemorizavam e fugiam diante da presença dele. Mas Jesus, ali sendo espiritual, olhou para aquele homem e viu que aquele homem era um prisioneiro. Aleluia. E ordenou que aquelas potestades, ordenou que todos aqueles espíritos imundos deixassem aquele homem. Aleluia. E quando Jesus assim o fez, aquele homem passou a ser uma pessoa normal novamente. E da mesma forma que Jesus fez, e da mesma forma que Jesus agia, nós temos que agir. Nós temos que entender, meu irmão e minha irmã, que na nossa igreja, hoje, existem pessoas que quando nós olhamos para essas pessoas, nós simplesmente olhamos para a pessoa. Nós não observamos, às vezes, que essa pessoa ela pode ter algum problema espiritual. A nossa igreja, ou qualquer outra igreja, as pessoas que chegam na igreja, as pessoas chegam com problemas. Essas pessoas chegam cheias de problema, cheias de dúvidas, cheias de coisas que trouxeram do mundo. A igreja é um hospital de doente. E às vezes nós estamos dentro da igreja e problemas acontecem em todo lugar. A igreja vai também ser, porque eles são seres humanos, sujeitos a erros e falhas. Mas ali, irmãos, tem muitas pessoas que acham que a igreja, ninguém tem demônio. Que dentro da igreja, ninguém possui uma espiritualidade negativa. Irmãos, nós temos que entender, conhecer os nossos inimigos. O diabo, ele age de duas formas na vida das pessoas. Uma por posse, por possessão. Ela entra dentro da pessoa e toma posse da pessoa. E outra é por sugestão. Ela sugestiona o mal. Ela sugestiona no ouvido das pessoas a fazer o mal. E todas as pessoas, eu e você, e todas as pessoas da igreja estamos sujeitos a isso. Irmãos, nós estamos sujeitos a ser sugestionados pelo mal.
como o Espírito Santo habita em nós, o inimigo, o diabo, ele não pode tomar posse do nosso corpo, mas ele pode nos sugestionar. E nós, irmãos, às vezes nós não estamos às vezes preparados para isso, e às vezes nós acabamos dando ouvido para essas sugestões. Pedro, ao mesmo tempo que recebeu de Deus, uma revelação dizendo que Jesus era o Filho de Deus, ao mesmo tempo ele foi sugestionado pelo diabo. E Jesus teve que repreender o diabo que estava sugestionando atrás dele para Pedro. Então, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo aí esta noite, entenda, se você está com o seu coração quebrado, se você está com o seu coração triste, porque você foi magoado, porque você foi destratado dentro da igreja, acalma teu coração. Acalma teu coração. Porque essas pessoas, irmãos, que talvez magoou vocês, fez algo errado na vida de vocês, que humilhou vocês, às vezes elas podem ter sido sugestionadas pelo mal. Mas isso também não quer dizer, meu irmão e minha irmã, que nós não podemos também fazer isso. Nós somos seres humanos. Nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Nós, eu, você e todas as pessoas. Tem pessoas que olham para os pastores da igreja, tem pessoas que olham para os presbíteros, para os evangelistas, para os diáconos da igreja, para os seus líderes. Tem pessoas que olham para essas pessoas e imaginam que essas pessoas não erram. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Todo mundo erra. Todos nós estamos sujeitos a erros. Porque nós somos humanos. E o erro faz parte da vida humana. Os apóstolos, eles andavam com Jesus e viam Jesus curando, ressuscitando. Viram os milagres que homem nenhum na terra presenciou. E quando Jesus foi levado preso, que eles perceberam que Jesus estava sendo levado, aprisionado, contra a sua vontade, o temor entrou no coração daqueles homens, meus irmãos. Eles fugiram daquele lugar, com medo da represália que ia vir por parte daqueles homens. Esses homens prenderam o mestre, prenderam aquele homem que andava sobre o mar, aquele homem que ressuscitava morto. Imagina comigo. Então, irmão, nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as potestades do mal. Então, às vezes, nós estamos na igreja, irmão, nós olhamos para o nosso irmão e vemos ele como nosso inimigo. Porque ele não concorda com as coisas que nós fazemos, porque ele não concorda com a sua liderança, ou porque ele não concorda por qualquer coisa que seja. Nós temos que tentar chegar a um bem comum dentro da igreja. Porque, meu irmão, olha o que Jesus fala. Jesus, quando ele expulsava os espíritos ruins, aqueles homens falaram que Jesus estava fazendo tal ato pelo Beelzebu. E Jesus fala lá em Mateus 12, 25, fala assim, ó, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, e disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E por isso que hoje, meus irmãos, nós vemos nas igrejas essas divisões. São grupos isolados dentro das igrejas. São pessoas articulando contra as suas lideranças. Ou líderes articulando contra as ovelhas da igreja. Isso não pode haver, meu irmão. Porque o mundo espiritual, ele não tem misericórdia. As potestades do mal, o diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele não brinca com as coisas. Ele não vai perder uma oportunidade de te fazer o mal, de te humilhar, de colocar você lá embaixo. Ele não vai perder a oportunidade, meu irmão, de te ferir, de te humilhar, de acabar com a sua reputação. Aleluia. E nós, às vezes, quando nós nos deparamos com situações dessa aí na igreja, nós, às vezes, acabamos vendo aquela pessoa como nosso inimigo. Eu costumo falar, meu irmão, não é porque você não concorda com as minhas ideias, não é porque você não concorda comigo que você está contra mim.
E não é porque você não concorda comigo que você deve ficar contra mim. Porque, meu irmão, você pode ter a sua visão, eu posso ter a minha visão. O importante é que nós temos o mesmo Pai, o mesmo Espírito está entre nós. Verdade. E a igreja precisa entender isso. E por que a igreja hoje, ela não tem o poder espiritual que tinha antigamente? Porque as igrejas hoje estão divididas, meus irmãos. Infelizmente hoje não tem mais um Martinho Lutero para protestar da igreja. Não existe mais. Nós estamos no final dos tempos. As coisas não vão mais acontecer dessa forma. Nós precisamos nos unir em oração. As igrejas precisam parar com esse negócio de placa de igreja. Porque eu sou da igreja Assembleia de Deus, ministério tal, porque eu sou batista. Meu irmão, nós não podemos ter essas diferenças entre nós. Nós somos cristãos porque nós acreditamos em Cristo, somos seguidores de Cristo. E Cristo não tinha separação e divisão. Jesus, ele andava e as multidões o conduziam com ele, andava junto dele. E ali naqueles lugares não tinham essas divisões. Jesus combateu as potestades do mal e os lugares celestiais. Ele ia até lá onde estava o problema e ele desafiava. Ele expulsou o demônio. Ele ressuscitou morto. Ele curou pessoas. Ele libertou pessoas das prisões. Porque a gente pensa que a prisão é somente a prisão da cadeia. Não, existem pessoas que são aprisionadas, meu irmão. Tem gente que é aprisionado, o inimigo ele aprisiona a pessoa. Tem gente hoje aí, meu irmão, que tem problema, não sai de casa, que não consegue sair da sua casa. Existe um trauma nessa pessoa que ela não consegue deixar o seu lar, não consegue deixar a sua casa, ela não consegue ir para a rua. Ela vive enclausulada dentro da sua casa. Essa pessoa precisa ser liberta. Nós precisamos saber e reconhecer os nossos inimigos. Os nossos inimigos, meu irmão, não estão dentro da igreja. Aleluia! Glória a Deus. Os nossos inimigos não estão dentro da igreja. Os nossos inimigos estão fora e dentro da igreja. Mas nós precisamos então, entender, meu irmão? Nós precisamos enxergar e saber quem são os nossos inimigos. Ó, irmão, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade do lugar celestial. Irmão, a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa entender. É pessoas articulando contra. São pessoas querendo o cargo do outro. São pessoas que querem. Só esse irmão que canta. Ninguém mais canta. E começa articulações dentro da igreja. E a igreja hoje, existe vários grupos dentro da igreja articulando um contra o outro. O irmão vai visitar o irmão para falar do outro irmão. E essas coisas não podem acontecer. É reino dividido, meu irmão. Reino dividido. Casa dividida não subsiste. Você está num barco, meu irmão. Se todo mundo remar para o mesmo lado, o barco anda. Se um lado remar de um lado e o outro lado remar, você não sai do lugar, você fica girando. E nós precisamos saber quem são os nossos inimigos. Nós não podemos ter as pessoas como nossos inimigos. Quando nós vemos as pessoas, por mais ruim que essa pessoa seja, nós temos que ter misericórdia. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ter misericórdia. Cadê a misericórdia da igreja? A igreja é dotada, irmãos, de dentro para fora. Por que as igrejas hoje não saem mais para fora da igreja para evangelizar? Por que não saem mais para ir nos hospitais de câncer? Por que as igrejas hoje não vão mais nas penitenciárias? Nós temos que ir lá desafiar os lugares celestiais. Nós precisamos ir lá. Aleluia. Nós precisamos desafiar realmente quem precisa ser desafiado. É como se nós estivéssemos numa cidade murada, meu irmão. E o inimigo está lá fora, mas nós estamos combatendo aqui dentro. Nós estamos lutando aqui dentro da nossa cidade. Um contra o outro. Sendo que o nosso inimigo está lá fora. O inimigo da gente está lá fora, meu irmão. A igreja está na hora de se posicionar. A igreja está na hora de se preparar. O noivo está chegando. Aleluia! O noivo está chegando.
Irmão, daqui a pouco o céu se abre, o noivo está aí. E o que nós estamos fazendo? Brigando um contra o outro. E o diabo dando risada. E o diabo se fortalecendo. E nós munindo o inimigo com materiais contra nós mesmos. Existem muitas igrejas fechando, irmãos, porque elas estão se dividindo. Muitas igrejas estão fechando porque dentro das igrejas existem pessoas articulando uma contra a outra. Como que pode, meu irmão? Se você, meu irmão, tem vontade de cantar, você peça a oportunidade para graça. Se você tem vontade de fazer outra coisa, peça. E você que é líder, deixe todas as pessoas participar. Você que está na liderança da igreja, deixa Deus te usar, meu irmão. Não queira ser o centro das atenções. Não queira você estar no lugar de Cristo. Você que está na liderança da igreja, compartilhe o corpo de Cristo. Permita que o corpo de Cristo trabalhe dentro da sua igreja. Irmão, a Bíblia fala que a igreja é um corpo. Mas como que é um corpo, irmãos? Se só alguns dedos trabalham e o resto do corpo está morrendo, parado. Verdade. E a liderança às vezes não vê, dá oportunidade só para a mesma pessoa. Sempre deixa aquela mesma pessoa fazer aquela... É sempre o mesmo pregando, é sempre o mesmo louvando. E tem gente lá que quer dar um testemunho e não pode. Irmão, você ora a Deus, meu querido. Você que é líder da igreja, você ora a Deus, pede para Deus colocar dons dentro da sua igreja. Aí Deus coloca dons dentro da igreja e você não permite que ninguém use. Verdade. Aleluia, Senhor. Você pede para Deus levantar homens de oração. Você pede para Deus para levantar grandes homens e mulheres de Deus que vão trabalhar na igreja e você não deixa ninguém trabalhar. Glória a Deus. Você pede para Deus dar dom de cura, mas você não deixa ninguém orar por cura. Você pede nas suas orações, Senhor, levanta pessoas com dons de revelação, mas você não deixa ninguém trazer revelação dentro da sua igreja. Cuidado, pastor. Cuidado, líder. Porque lá em Apocalipse a Bíblia fala que o Espírito batia nas portas das igrejas e o anjo da igreja não deixava entrar. Às vezes nós que estamos na liderança da igreja, nós não permitimos que outras pessoas falem na igreja. Que outras pessoas tragam mensagens dentro da igreja. Deixa Deus te usar. A igreja, meu irmão, costumo falar, a igreja que você não pode abrir a Bíblia em qualquer lugar dela e pregar, tome cuidado. A igreja do Senhor, a igreja não é nossa. A igreja que o Senhor fez, a igreja espiritual do Senhor, você tem que ter liberdade para abrir a Bíblia em qualquer lugar e pregar. Com sabedoria, com amor. A palavra de Deus nos fala que nós temos que levar a palavra com amor, a palavra de correção com amor. Mas precisa ser feito assim. Aleluia. A igreja do Senhor precisa trazer correção. As igrejas hoje fazem bagunça dentro da igreja. Cada pessoa faz de um jeito as coisas dentro da igreja. É dança, é pirueta. Tudo se faz dentro da igreja, não tem mais controle. O líder não quer ir contra algumas pessoas da igreja, permite tudo dentro da igreja. A igreja hoje, irmãos, ela está fadada a um desastre natural se isso não for corrigido. E nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as hostes do mal, contra a espiritualidade negativa. E essa espiritualidade negativa, os demônios estão em todos os lugares. Eles estão em todo lugar. Se o diabo subir lá falar com Deus no céu, ele não vai entrar na igreja, ele não vai subir no altar, ele não vai usar a boca do pastor, usa. Ele vai usar a boca do presbítero, usa. Ele vai usar a boca de qualquer um que der lugar, que não vigiar. Peça perdão, meu irmão, quando você errar. Quando você errar, peça perdão. Se retrate com a sua igreja, para que o mal não se instale dentro da sua igreja. Você que está na liderança, peça perdão, seja humilde. Quando você errar, peça perdão. Às vezes você feriu alguém no que você falou, peça perdão. É melhor você pedir perdão, meu irmão, do que você perder a sua parte no livro da vida. Aleluia. Você tem que se retratar.
Principalmente você que está na liderança, você que fala todo dia, você que leva a palavra todo dia, você que traz correção todo dia, às vezes acaba magoando alguém. E é assim que é feito. E é assim que as coisas são. Hoje nós estamos numa geração difícil, que não suporta falar um não, que não suporta uma correção. Então nós temos que ter a sabedoria, até hoje não falar, porque se você for falar de qualquer maneira, você pode levar uma pessoa a não querer mais estar dentro da sua igreja. Aleluia. Aleluia! Você que está na liderança, tome cuidado. Tome cuidado, pastor. Tome cuidado, ancião. Tome cuidado, padre. Tome cuidado, todos vocês que ocupam lideranças dentro das igrejas. Tome cuidado. Faz alguma coisa errada, é normal, você pode fazer alguma coisa errada, mas você tem que se retratar, você tem que pedir perdão, porque quando você não pede perdão, aquele mal que você lançou se instala no coração daquela pessoa e permanece ali, e vira uma cólera dentro do coração daquela pessoa, e vai se espalhando. O mal, ele toma proporções imensas. O bem, ele cresce gradativamente, mas o mal, ele cresce desordenadamente. Tome cuidado. A nossa igreja hoje está dividida. Metade da igreja quer uma coisa, a outra metade quer outra coisa. Um terço da igreja quer o culto da hora tal e outro terço quer da hora tal. Não custa a gente hoje sentar e conversar. Ouvir as pessoas. Não pode ser ditadura dentro das igrejas. Eu sou o líder, vai ser tal hora, acabou. Não é assim. Irmãos, a cabeça é Jesus. A cabeça é Cristo, meu irmão. Os nossos inimigos não estão dentro da igreja, os nossos inimigos estão lá fora. Nós precisamos entender quem realmente é o nosso inimigo, pedir para Deus dom de discernimento. Aleluia. Por que a igreja antigamente, quando a pessoa estava no pecado, ela não ia para a igreja? Porque era revelado dentro da igreja. Hoje não se permite se revelar dentro da igreja. Hoje as pessoas não crêem mais na revelação de Deus dentro da igreja. Então as pessoas estão indo para a igreja em pecado. Às vezes as pessoas estão cantando em pecado, estão pregando em pecado. E nada disso é feito. Isso cresce um mal muito grande dentro das igrejas. E nós precisamos combater esse mal. A igreja precisa descer em oração. O pastor precisa descer em oração. Nós precisamos buscar ou estar máximo em conexão com Deus. Quando a igreja que não ora, meu irmão, ela está passiva de erros. A igreja precisa estar em constante oração. Precisa ter departamento de oração, não. Precisa todos orar dentro da igreja. Do pastor ao mais moderno que chegou. Todos precisam estar orando dentro da igreja. Precisa ter um culto de oração toda semana. Um culto de oração, a igreja se reunir em oração. Aleluia. Pelas almas. Nós temos que chorar pelas almas que estão se perdendo lá fora. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos ter amor por essas vidas que estão se perdendo lá fora. E hoje é o contrário. Nós estamos dentro da igreja, na nossa zona de conforto, pregando para os cristãos, certo? E nós não estamos indo mais como Jesus fazia. Nós não estamos mais saindo da nossa zona de conforto e indo combater o mal lá fora. A igreja, irmãos, é para essa finalidade. Para combater as potestades do mal. Aleluia. Só que se você está dentro da igreja, todo mundo é crente, entre aspas, todo mundo que está dentro da igreja é salvo, então você está pregando para salvos. Na realidade, não é todo mundo que está dentro da igreja que é salvo, mas você está lá na igreja pregando para os irmãos. E as pessoas que estão lá fora não precisam da pregação? Mas infelizmente, irmãos, nós temos a placa da igreja. Eu sou da Batista, eu não entro na Assembleia. Eu sou do Ministério Belém, eu não entro na Madureira. Ah, não, eu sou da congregação cristã, minha igreja vai para o céu, a sua não. Irmãos, nós estamos divididos. O mundo espiritual, irmãos, o diabo ele conseguiu dividir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conseguiu dividir os cristãos. É um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E hoje, meu irmão, quem está vencendo nessa batalha? O inimigo. Porque o diabo, irmãos, é o único vitorioso quando a igreja se divide. O diabo está vencendo. Ele está a passos largos levando a igreja junto. Com desavença, com problemas. E problemas às vezes que são fáceis de se resolver. Mas às vezes o ego não deixa esses problemas serem resolvidos.
Nós precisamos buscar mais em oração, meu irmão. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos ter mais misericórdia. Antigamente as igrejas tinham grupos de pessoas que iam nas penitenciárias. Antigamente nas igrejas tinham grupos de pessoas que iam nos hospitais, orar pelos enfermos. Como é que você pede dom para Deus de cura e você não ora por ninguém ser curado? Como é que você pede dom de profecia e você não prega? E para você pregar você não precisa ter um púlpito, irmão. Você prega no seu serviço, você prega para os seus amigos, você prega na escola, você fala com o seu colega que está ali. Você não vai perder a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa que está ali do lado. E se nessas suas pregações uma vida ser salva, já fez uma boa coisa, irmãos. Ó, irmãos. A Bíblia fala. Ó, Lucas, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Jesus segundo Lucas. Capítulo 15. Versículo 7. Digo-vos. Espera aí, irmão, deixa eu só pôr meus óculos aqui, senão eu não enxergo. Ó. Digo-vos que, capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, prestem bastante atenção. Vou ler de novo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim vos digo, no 10, que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia! Aleluia! Aí eu te pergunto aí, meu irmão, como que um pecador vai se arrepender se não tem quem pregue para ele? Se nós continuamos com as nossas brigas, com as nossas discussões, com as nossas tradições, estarmos dentro das igrejas divididos. Irmãos, existe uma divisão espiritual dentro da igreja. Existem pessoas que estão dentro da igreja esperando aquele pastor sair para ele ocupar o lugar dele. Existem pessoas dentro da igreja aguardando você e pedindo a Deus para você sair da igreja para ele ficar no seu lugar. Que a intenção dele, irmãos, ele não quer o que Deus reservou para ele, mas ele quer o que Deus reservou para o irmão dele que está do lado. E ele nunca está satisfeito com o que Deus colocou na mão dele. Ele sempre vai estar olhando para o lado direito ou para o lado esquerdo, para ver quanto que Deus está colocando nas pessoas do lado, depositando fé nas pessoas do lado. E ele sempre quer as coisas que foram dadas para os outros. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo, ele sabe o que é melhor para você. O Espírito Santo, ele sabe qual o dom a ser colocado nas suas mãos que você mais vai desempenhar. Então não se preocupe. Não se preocupe com os dons. Fale de Jesus, meu querido. Seja fiel a Deus. Seja fiel àquele que morreu por você. Seja fiel para o nosso Jesus Cristo, ao qual teve uma longa caminhada de sofrimento por mim e por você. Não quer dizer que você não vai errar, meu irmão. Não quer dizer, minha irmã, que você não vai errar. Nós erramos, nós não somos Jesus. Nós erramos. Mas é importante que quando nós erramos, nós venhamos nos retratar. Existem pessoas hoje magoadas dentro da igreja. Existem famílias e famílias que não querem, não suportam nem ouvir mais falar o nome de igreja. Porque estavam dentro da igreja e foram magoados. Porque estavam dentro da igreja e foram martirizados dentro da igreja. Foram colocados dentro dos seus corações coisas que até hoje eles não conseguem tirar. Eu conheço pessoas assim, meu irmão. Eu conheço pessoas que sofreram dentro da igreja. Se você falar de Jesus hoje para eles, eles saem correndo, não quer saber. Isso não pode acontecer, meu irmão. Eu não estou dizendo para você que a igreja não vai ter problema. Tem. Mas nós temos que entender que a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas sim contra as hostes do mal. E é espiritual a nossa batalha. A nossa batalha é espiritual, não é carnal, meu irmão. Não é o teu irmão que está do lado que é teu inimigo. E se é o inimigo, o seu inimigo é o diabo. O diabo que é seu inimigo. E você precisa se precaver, você precisa entender, conhecer a maneira que ele trabalha.
Se você conhece o teu inimigo, você consegue se livrar dele. Se você sabe como o diabo age na vida das pessoas, você consegue se esquivar dele. Ninguém consegue... Nós não temos poder sobre o diabo. Mas a palavra de Deus fala assim, que se nós formos fortes, nós conseguimos que ele se afasta de nós. Suportamos. Se nós suportar, ele se afasta de nós. Agora, nós não temos poder sobre o diabo. Mas a Bíblia fala que nós conseguimos resistir o mal. Se você conseguir resistir o mal, ele se afasta de você. Ele se afugenta, ele vê que ele não tem mais força contra você. Porque nós que damos legalidade para o mal. Aleluia. Nós que damos legalidade para o trabalhar do mal na nossa vida. Nós que fazemos as coisas e damos legalidade para o diabo. Santo Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que o diabo constantemente ele está nos observando, sabendo os nossos problemas e as nossas fraquezas. E ele trabalha, ele sugestiona para você fazer uma coisa errada. E você é sugestionado, mas infelizmente você não vigia e acaba caindo no laço. E não é você, é eu, somos todos nós assim. Nós acabamos, por não vigiar, acabamos caindo no laço. Nós precisamos vigiar mais, nós precisamos orar mais, nós precisamos conhecer os nossos adversários. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A casa do Senhor não pode estar dividida. A igreja do Senhor resistirá contra o mal. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo vencerá o mal. A igreja de nosso Senhor, a pedra da esquina, que é Jesus de Nazaré, resistirá ao mal a qualquer custo. Nós, irmãos, que não entendemos isso. Nós não entendemos isso. A igreja do nosso Senhor, a pedra da esquina, que é Jesus Cristo, resistirá contra tudo e contra todos. Mas nós acabamos nos gladiando dentro da igreja. Nós acabamos destilando o mal que está em nós, às vezes, para outras pessoas. Porque às vezes nós não conhecemos os nossos inimigos. Nós achamos que no púlpito, ali no altar, o pastor não pode dar ouvido para o diabo. Pode, ele pode dar ouvido para o diabo e te tratar mal. E lançar uma seta sobre você. E você tem que entender que o pastor ali também é um ser humano. E da mesma forma que Pedro foi sugestionado pelo diabo, ele pode ser sugestionado pelo diabo. Mas você tem que entender, irmão, você precisa enxergar o mal. Peça para Deus discernimento espiritual. Peça para Deus dons que vão te ajudar a combater as potestades e os lugares celestiais. Peça para Deus os dons que vão abrir os seus olhos para você poder enxergar realmente quem são seus inimigos. Porque o nosso inimigo, irmão, não é o sangue, não é a carne, mas sim os principados, as potestades e os príncipes da trevas desse mundo e as hostes espirituais da maldade. Esses são os nossos inimigos. E a igreja está se esquecendo disso. E a igreja está se gladiando, está dividida. E a Bíblia fala que o reino dividido não subsiste. Por isso que tem muitas igrejas fechando portas. Porque se dividiram entre si, começaram a se combater entre si. Irmãos, vamos vigiar mais, vamos orar mais, vamos buscar mais a presença do Senhor dentro da nossa igreja. Vamos procurar ser, para com todos os irmãos, você que está na liderança, vamos procurar ser, para com todos os nossos irmãos da igreja, da mesma forma que você trata um, trata o outro. Nós temos que parar de divisões dentro da igreja, de dar oportunidade mais para um e menos para outro. Todo mundo quer contar um testemunho, todo mundo quer cantar lá na frente, todo mundo quer trazer uma devocional. E por que não dar oportunidade para todas as pessoas, independentemente da igreja, irmão, que só é dar oportunidade para as pessoas que têm magistrado, para as pessoas que têm faculdade de teologia, para as pessoas que têm uma boa dicção. E às vezes aquela pessoa que não tem uma boa dicção nunca vai chegar lá, ter uma oportunidade, a nem ler uma devocional da igreja, ele não pode. É um corpo, irmão. O meu corpo, ele não pode combater eu mesmo, é o meu próprio corpo. Mas nós vamos orar essa noite e essas barreiras vão ser quebradas. Aleluia. Aleluia. E nós vamos orar essa noite e essas correntes serão quebradas. Porque eu creio no poder de Deus. A Bíblia fala,
Esse aqui é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É poder de Deus para libertar todo aquele que nele crê. Aleluia. Os judeus e os gentios. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço para a igreja se levantar, se pôr de pé. Irmãos, quer ter oportunidade? Você quer falar alguma coisa? Então está com a oportunidade. Minha esposa, que é a irmã Patrícia, vai trazer uma mensagem para nós. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu queria aqui nessa noite deixar uma mensagem. Salmo 51, versículo 10 e 11, onde fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, vem aqui, meu esposo. Eu queria falar bem rápido. Todos nós somos pecadores, mas temos a salvação e o perdão dos pecados em Jesus. Mas, quando pecamos, temos o desejo de se esconder de Deus. E Jesus já morreu na cruz para que nós possamos se achegar a Deus e pedir perdão. Como um filho, eu lembro que quando eu era criança, hoje eu estava conversando com meu esposo, e eu sentia a necessidade de falar isso. Porque tem muitas pessoas que não se achegam a Deus porque tem medo de Deus. Quando a gente é criança, que a gente apronta alguma coisa e a gente sabe que o nosso pai e a nossa mãe está triste com a gente se aparta, a gente vai se esconder, a gente não quer ficar na presença dele. E não é isso que Deus quer. Deus deixou o sacrifício do seu filho na cruz para que nós possamos se aproximar dele mesmo quando pecamos. Quando a gente peca, a gente pede perdão e aí faz valer o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Não se esconda atrás do seu pecado, irmão. Não se fique prisionado no seu pecado. Se perdoe. Aleluia. Se perdoe, porque muitas das vezes a gente não perde perdão e nem se perdoa. A gente acha que Deus não vai nos perdoar porque nós nos perdoamos. Eu tinha esse problema, eu não me perdoava. Eu vivia reclusa, eu tinha depressão e Jesus me libertou da depressão. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero dizer que Jesus, Ele perdoa. E Ele não quer, Ele vai ficar triste no seu pecado, vai, mas se você se quebrantar, chorar, Ele vai ficar muito feliz. E o Espírito Santo vai ter força para te levantar. Glória a Deus. E você vai cair de novo, porque você não é santo. Se você fosse santo, você não estaria aqui, você já teria sido arrebatado. Mas você vai querer ter cada vez mais a proximidade com Deus. O rei Davi, finalizando essa mensagem, se ele tivesse perguntado para Deus, ele não teria pecado. Esse salmo aqui fala quando ele pecou com Batseba. Ele adulterou, matou. E aí, depois que tudo aconteceu, ele se rasgou na presença do Senhor e pediu para ele: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. Não lance fora de mim a tua presença, não retire de mim o teu espírito. Aleluia, Jesus. Porque ele sabe que o Glória que ele cometeu foi porque retirou o Espírito Santo dele. Ele não perguntou para o Espírito Santo se ele tinha que ficar ou se ele tinha que ir para a batalha. Se ele tivesse ido para a batalha, ele não tinha pecado com Batseba. E muitas das vezes a gente deixa de batalhar e fica olhando as coisas pela janela, desejando as coisas que não é para a gente. E a gente não pergunta para o Espírito Santo o que ele quer para a nossa vida. Eu quero agradecer a Deus porque hoje toda a minha família que está aqui, todos os meus filhos, minha nora, meu neto, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que cada um aqui tem dom, mas Deus ainda não revelou. Glória a Deus. Deus ainda não revelou o dom para cada um, mas Ele vai revelar. Ele vai revelar e vai revelar para quem está aí na casa de vocês. E eu quero dizer, não se esconda atrás do seu pecado. Se lance para a cruz, se lance para Jesus, aleluia. Se lance para o sangue do Cordeiro. Glória e Satanás não será vencedor. Aleluia. Nós pecamos, mas Jesus nos salva. Aleluia. Meu amor, nós estamos juntos até o final da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, meu esposo, obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Quando a gente está, eu tenho uma conexão muito grande com a minha esposa. Quando eu estou com meu coração aflito, eu sempre uso ela para falar algo para aliviar meu coração. Eu agradeço muito a Deus, louvo a Deus pela esposa que Ele me deu. São 27 anos casados e esses 27 anos nos trouxe 3 filhos maravilhosos. Hoje nós temos uma quarta filha, nós temos um neto, graças a Deus. Somos muito felizes. Logo, logo estaremos com a nossa família um pouco maior.
né, com os meus outros filhos, se Deus quiser. E eu louvo a Deus pela família que Deus me deu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus. Agradeço a você que está aí do outro lado, nos ouvindo com paciência. E eu quero orar por você essa noite, meu irmão. Aleluia. Eu quero orar por você, igreja. Eu quero pedir para a igreja levantar um clamor nesse momento. Para que todas as cadeias, para que todas as correntes sejam quebradas dentro da igreja. Para que todas as divisões sejam quebradas dentro da igreja. Para que todas as divisões sejam quebradas dentro da igreja. E para que haja um só espírito. Para que haja um só ânimo dentro das igrejas. Aleluia, Jesus. Para que o único que saia perdendo seja o diabo e todos os principados do mal. Ele seja o único perdedor. E nós sejamos vencedor. Porque nós já somos vencedor. Porque Cristo nos salvou. Aleluia. Glória a Deus. Porque Cristo pagou o preço por nós. Aleluia. Nós fomos enxertados na videira. Aleluia. Nós fomos enxertados na videira. Nós não tínhamos parte com Deus. Lá em Romanos 8 fala. Nós não tínhamos parte com Deus. A salvação veio para os judeus. Nós éramos inimigos de Deus. Porém, Deus com a sua grande e rica misericórdia olhou para nós e achou graça na humanidade. Falou, não, a salvação não pode ser só para eles, não. Vou mandar meu filho lá para morrer por toda a humanidade. Aleluia. E Jesus foi lá fazer a vontade do Pai. Não hesitou. Sofreu. Foi crucificado. Carregou sobre si todos os pecados. Mas ele foi um vencedor. Na morte, ele foi um vencedor. E nós fomos enxertados na videira. Oh, glória. Nós fomos enxertados, meu irmão. Crescendo. A raiz foi poupada. Foi cortada a árvore. Foi tirada a árvore. E nós sendo jambuzeiros bravos. Nós não dávamos frutos como jambuzeiros bravos. Mas nós fomos enxertados numa videira. Aleluia. E essa videira cresceu. Dando fruto. Cresce fruto. Cresce árvore. Cresce. E Jesus está ali. Fazendo com que aquela videira cresça. E nós estamos crescendo, graças a Deus, porque a raiz era boa. A raiz era boa. A terra era boa. A raiz era boa. E nós, como jambuzeiros bravos, fomos enxertados numa raiz boa. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos vencedores, meu irmão. Eu e você somos vencedores. Porque Deus achou graça em nós. Somos representantes de Cristo. Temos que tomar cuidado. Temos que vigiar. Eu e você. Mas Deus, com a sua rica misericórdia, quando nós pecamos, Senhor, eu pequei contra ti, contra os homens, me perdoa, Senhor. E Deus vai nos perdoar. Deus nos perdoa, Senhor. Aquela mulher que lavava os pés de Jesus com as lágrimas e secava com seus cabelos, era uma pecadora. E foi indagado por aquele publicano. Se Jesus fosse realmente um profeta, ele saberia que aquela mulher que faria tal ato com ele era uma pecadora. E Jesus indagou para ele, conhecendo o coração dele. Falou, ó, a pessoa que mais ela é perdoada, mais amor ela vai dar. Mas a pessoa que foi pouco perdoada, menos amor do que aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quero orar pela sua vida essa noite. Quero orar pela igreja. Peço para você me ajudar em oração aí do outro lado. Porque nós, irmãos, estamos combatendo as potestades do mal no lugar celestial. E vai vir retaliação. Nós vamos sofrer retaliação. Como nós já estamos sofrendo. Eu vou orar por você essa noite. Peço para que você ore por mim também daí do outro lado. Peça para Deus, para mim, dar sabedoria para me fortalecer. E a sua oração é muito importante para nós. E
Nós vamos orar neste momento por você, pela sua igreja, pela sua casa, pela sua empresa. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar vitória. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu não peço por mim não, mas eu peço pela tua igreja, Senhor. Fortalece a tua igreja, Pai. Arranca as divisões, Senhor. Arranca, Senhor, todos os problemas, Pai, dentro da igreja. Arranca as divisões, arranca os problemas, Senhor. Que a igreja está encaminhando, Senhor, a longos passos, Senhor. As divisões que estão tendo dentro da nossa igreja, Pai. Ó, Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa a liderança, abençoa os jovens da igreja. Abençoa, Senhor. Nos mostra, Senhor, quem realmente são os nossos inimigos. Mostra para a tua igreja, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar, Senhor, quem realmente são os nossos inimigos. Protege a tua igreja, Senhor. Protege os teus filhos, Pai. Enche a tua igreja com a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor, meu Pai, venha abençoar e quebrar as barreiras, acabar com as divisões, porque a igreja dividida não subsiste, Pai. Eu te peço, Senhor, fortalece o pastor, fortalece os irmãos do ciclo de oração, as irmãs, a mocidade, as crianças da igreja. Fortalece a tua igreja, Senhor, como um corpo, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus filhos e filhos, Senhor, que estão ali todos os dias, meu Pai, prestando culto a Ti. Ó, Senhor, abençoa os missionários, Senhor, que vão de lugar em lugar levando o Teu Evangelho. Ó, Senhor, arranca os grilhões, Senhor, para que eles possam, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Para que o Teu nome seja grandiosamente exaltado, Senhor. Para que eles possam, Senhor, falar das obras e maravilhas que o Senhor tem feito nas suas vidas. Abençoa, Senhor, as lideranças da igreja. Dá sabedoria, Senhor. Protege eles do mal. Dá sabedoria para a liderança, Senhor, para que eles possam, Senhor, fazer dentro da igreja, Senhor, as coisas sem acepções. Ó, Senhor, abençoa, meu Pai, o nosso governo. Abençoa os nossos policiais, os nossos trabalhadores. Abençoa, meu Pai, toda a classe trabalhadora. Abençoa os nossos médicos, Senhor. Abençoa, Senhor, o Congresso Nacional. Dá, meu Pai, uma consciência boa para esses homens que governam esse país. Abençoa o nosso presidente, Senhor, Jair Messias Bolsonaro, a sabedoria para que ele possa, meu Pai, guiar essa nação. Protege ele do mal, Senhor. Que todas as potestades negativas, Senhor, que toda opressão do mal caia por terra na vida desse homem. Que nenhuma seta contrária, meu Pai, venha cair nesse homem. Porque hoje, meu Pai, ele suporta um peso da nação sobre os seus ombros. Abençoa o nosso presidente, Senhor. Abençoa os seus ministros. Abençoa a sua família. Ó, Senhor, eu te peço, meu Deus. Repreendo todo mal dentro da igreja. Eu repreendo todo tipo de mal, divisão, espírito contrário, todo tipo de contenda dentro das igrejas, em nome de Jesus. Eu repreendo também todo tipo de espírito de enfermidade na vida da tua igreja. Eu repreendo em nome de Jesus, porque não é por mim, mas é pelo Ti, Senhor, é pelo Teu nome. Ó Deus amado, ó Deus, o Senhor é vitorioso, Pai. O Senhor é vitorioso, meu Pai, porque o Senhor pagou o preço e hoje o Senhor é vitorioso. Eu agradeço a oportunidade de estarmos mais um dia aqui na Tua presença, diante da igreja e dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Quero agradecer. Levante as suas mãos para o céu, para que nós possamos encerrar o nosso culto. Desculpa que nós já estamos 6 minutos de atraso. O grande amor de Deus, que é a rica consolação do Espírito Santo, esteja não somente hoje com todos nós, aqui e aí, mas para todos sim. Aleluia. Todos dizem amém. Está terminado. Em nome de Jesus. Muito obrigado.